Há um sentimento de beleza que não está ligado ao que é belo e ao que é feio. Não quero dizer que a montanha não seja bela ou que não haja edifícios feios, mas há uma beleza que não é o oposto do feio. Há um amor que não é o contrário do ódio. E a renúncia de que falo é aquele estado de beleza sem causa, o qual, por essa razão, é um estado de paixão. E pode-se transcender o que resulta de causa? Escute isso com toda atenção. Posso não ser capaz de me explicar com muita clareza, mas procure aprender a significação das palavras, em vez de se cingir apenas às palavras. Na realidade, estamos sempre reagindo. A reação constitui o inteiro padrão de nossa vida. Nossa maneira de corresponder ao sofrimento é uma reação. Reagimos tentando explicar a causa do sofrimento ou fugir dele. Mas nosso penar não tem fim. Só termina quando realmente o enfrentamos, quando compreendemos e transcendemos tanto a causa como o efeito. Procurar livrar-se do sofrimento pela prática de certos exercícios, ou pelo pensar deliberado, ou pelo recorrer a qualquer das várias modalidades de fuga à amargura. Por nenhuma dessas maneiras se desperta na mente a extraordinária beleza, a vitalidade, a intensidade daquela paixão que inclui e transcende o sofrimento. Mas o que é o sofrimento? Ao ouvir essa pergunta, como você responderia? Sua mente trata logo de explicar por que sofremos, e sua busca de explicação desperta lembranças de passadas aflições. Dessa maneira, reverte sempre, verbalmente, ao passado, ou salta para o futuro, num esforço para explicar a causa do efeito que chamamos sofrimento. Julgo, porém, que devemos ultrapassar tudo isso. Bem sabemos o que nos faz pensar: pobreza, doença, frustração, não ser amado e etc. E quando terminamos de explicar as várias causas do sofrimento, não lhe pusemos fim. Não aprendemos realmente a extraordinária profundeza e significação do sofrimento. E muito menos compreendemos aquele estado que se chama amor. A meu ver, as duas coisas se relacionam mutuamente, o sofrer e o amor. E para compreendermos o que é o amor, precisamos sentir a imensidade do sofrimento. Os antigos falavam a respeito da terminação do sofrimento, tendo estabelecido um método de viver com que supunham extingui-lo. Muitos têm praticado esse método de viver. Monges do Oriente e do Ocidente o têm praticado, apenas com o resultado de terem endurecido a si próprios. A mente e o coração deles se fecharam. Vivem atrás das paredes de seu próprio pensamento, ou socialistas, comunistas, membros do Congresso e etc. Passado além, para sentir a imensidade dessa coisa que se chama sofrimento. Deixar de sofrer é enfrentar o fato de nossa própria solidão, de nosso apego, de nossas vulgares exigências de fama, nossa ânsia de sermos amados. É estar livre do interesse egocêntrico e da puerilidade da autocompaixão. E depois disso, ultrapassarmos e talvez de superarmos o sofrimento pessoal, resta ainda o imenso sofrer coletivo, o sofrer do mundo. Uma pessoa pode pôr fim à própria amargura, enfrentando em si mesma o fato e a causa do sofrimento. E isso deve ocorrer à mente que deseja ser completamente livre. Mas, uma vez terminado isso, há ainda o sofrimento oriundo da ignorância existente no mundo. Ignorância que não é falta de instrução, de conhecimentos tirados dos livros, porém a ignorância que o homem tem de si próprio. A falta de autocompreensão é a essência da ignorância
causadora do imenso penar da humanidade. E o que significa, em verdade, sofrer? As palavras não podem definir o sofrimento. Assim, como é impossível explicar verbalmente o que é o amor? O amor não é apego. O amor não é o oposto do ódio. O amor não é ciúme. E quando uma pessoa acabou com o ciúme, com a inveja, com o apego, com todos os conflitos e agonias que sofreu pensando amar, quando tudo isso terminou, resta ainda saber o que é o amor. Resta ainda saber o que é o sofrimento. Só se pode descobrir o que é o amor e o que é o sofrimento quando a mente rejeitou todas as explicações e já não está imaginando, já não está buscando a causa, já não está se entretendo com palavras ou rememorando prazeres e dores passados. A mente deve achar-se completamente quieta, sem uma só palavra, um único símbolo ou uma única ideia. Descobre-se então, ou ele virá por si, o estado em que aquilo que chamávamos amor, aquilo que chamávamos sofrimento, aquilo que chamávamos morte, são a mesma coisa. Já não haverá divisão entre o amor, o sofrimento e a morte, e não havendo divisão, haverá beleza. Mas para compreendermos, para nos acharmos nesse estado de êxtase, necessita-se daquela paixão resultante do total abandono do eu. Vamos debater ou prefere fazer perguntas sobre o que estivemos dizendo essa manhã? Pergunta: a paixão ou intensidade é uma qualidade? Resposta: o que será que entendemos pela palavra qualidade? A paixão ou intensidade é uma virtude adquirível pela prática, pela disciplina, pelo autossacrifício e etc. É isso que você entende? Posso fazer outra pergunta? Resposta: Senhor, já fizeram uma pergunta. Como vê, tão ocupados nos achamos com os nossos próprios problemas que não prestamos atenção a ninguém mais. Isso sempre acontece na vida. Tão envolvidos estamos em nossos problemas, nossas esperanças e ambições, nossos próprios desesperos, que quase nunca enxergamos nada além do nosso pequenino eu. Talvez outros aqui tenham outros problemas, mas sugiro respeitosamente que não se ocupe de tal maneira com a pergunta formulada. Voltando à pergunta, a paixão ou intensidade é uma qualidade? Não gosto do emprego da palavra qualidade. Quando está apaixonado em relação a alguma coisa, não pergunta se isso é uma qualidade. Você pergunta? Você se acha naquele estado. Quando sente cólera ou lascívia, ou quando verbalmente trata alguém com brutalidade, não pergunta nesse momento se o que sente é uma qualidade. Você está todo em chamas. Mas mais tarde você pode dizer: por Deus, foi um momento terrível. E isso se torna então algo que cumpre evitar no futuro. Ou se foi um belo momento, você trata de cultivá-lo. Mas tudo o que se cultiva é artificial. Não é uma coisa pura. A paixão ou a intensividade, a cujo respeito estive falando, não é cultivável. Não se acha à venda no mercado e não se pode comprar com a prática ou a disciplina. Mas se escutar e verdadeiramente penetrar em você mesmo, se você se empenhar de verdade em compreendê-la, saberá o que ela é. Essa paixão nada tem em comum com o entusiasmo, só desponta depois da completa cessação do eu, depois de abandonada a ideia de minha casa, minhas posses, minha pátria, minha mulher, meus filhos. Agora, talvez você dirá: então, não vale a pena ter essa paixão.
Talvez para você não vale a pena. Só vale quando efetivamente desejamos descobrir o que é o sofrimento, o que é a verdade, o que é Deus, qual o significado de toda essa terrível e confusa lida da existência. Se esta questão realmente te concerne, então deve examiná-la com paixão. Isso significa que não pode estar vinculado à sua família. Você pode ter sua casa, sua família, mas se psicologicamente lhes estiver vinculado, você nunca vai conseguir ir além.